Como sempre, é um prazer poder estar aqui nessa manhã e dividir a palavra do Senhor com vocês, para nós refletirmos e alimentarmos a nossa alma. E recentemente, no ano de 2020, aliás, no final de 2019, apareceu uma grande doença, o Covid-19, e foi um vírus que afetou milhões e milhões de pessoas pelo mundo. E todos ficaram muito aterrorizados, né? Amedrontados, com medos. Quantas consequências ainda não... pessoas não estão sofrendo por essa doença. Hoje eu queria falar sobre doença, né? E citar um Provérbios. Não o provérbio de Salomão, mas sim o provérbio de Jesus. E Jesus citou alguns provérbios, alguns até que nos deixa bastante intrigados. E esse é um deles. Quantas pessoas morreram dessa doença? Mas eu queria falar de algo que você e eu estamos doentes. Você precisa reconhecer que você é um doente. Lucas, capítulo 5, versículo 31, Jesus afirmou nesse provérbio: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa é um provérbio que Jesus citou para os fariseus e os estudiosos da lei, porque eles estavam indignados, porque Jesus andava com pecadores. Ele estava, nesse momento, na casa de Levi, um cobrador de impostos. Levi promoveu um jantar, uma comemoração, uma festa em sua casa. E Jesus estava ali presente. E Jesus citou esse provérbio. E isso intriga bastante a gente, porque parece que Jesus só veio, então, para aqueles que precisam, e quer dizer que, então, os outros não precisam? Como que é isso? E eu queria que nós pensássemos um pouco. Porque a maior doença que há no mundo chama-se pecado. E você e eu somos pecadores. Se você não reconhece isso, essa mensagem não é para você. Jesus não é para você. Então, a primeira reflexão que nós devemos ter sobre esse provérbio de Jesus é que Jesus, Deus em seu amor, através do seu Filho, reconhece que o mundo está doente de um pecado, de que afasta-se da relação entre Deus e o homem. Então, Jesus vem para esse mundo, porque reconhece que a maior doença que há é o pecado, porque o pecado é que nos faz a gente separar. O pecado gera morte. E morte eterna.
Você e eu estamos aqui porque você foi chamado, você está numa lista de doentes. Você reconhece que você é pecador. Se você não reconhece isso, eu estou te convidando através da palavra, através desse provérbio. Sinta-se dependente de um médico que tem a cura da sua dor, do seu pecado. Você precisa reconhecer isso. Esse é a primeira reflexão desse Provérbios, é que você é um doente, você é um necessitado, eu necessito desse médico, da cura da minha dor, do meu perdão, do pecado. Jesus, ele veio para isso. E a segunda reflexão desse provérbio, que eu acredito que é muito profunda, é que a grande maioria não consegue reconhecer a necessidade de ter um médico. Por isso que Jesus falou esses provérbios. Na verdade, Jesus veio para todos. Mas Jesus estava falando isso, esse contexto, nesse local, para os doutores da lei, para os fariseus, porque eles não estavam entendendo a necessidade de ter um médico. Eles se achavam os puros, os puritanos. Talvez eu e você, muitas vezes, nos colocamos nessa situação de acharmos que nós não necessitamos, ou uma vez consultado ao médico de Jesus, não há mais necessidade. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, para poder nos consultar, para poder saber que nós reconhecemos e que precisamos dessa dependência de Jesus. É isso que me faz estar aqui hoje. É isso que deveria permear o seu coração, a sua mente, na sua alma, no seu interior. A necessidade da permanência que faz a sua e a minha doença se manter em Cristo. Saber que o sangue do Cordeiro vertido na cruz há mais de 2000 anos, ele purifica a sua dor, a sua doença, que é o pecado. Hoje, nós podemos dizer que permanecer em Cristo é fazer com que as nossas dores, as nossas doenças, nossos pecados, ele remide disso, ele faz nos sentir alegre, feliz, ele dá cura para o pecador. E a terceira reflexão desse provérbio de Jesus é que as misericórdias de Deus nos limpa, nos renova todos os dias. E que você e eu precisamos entender e agradecer esse médico, o médico dos médicos, aquele que é capaz de renovar a misericórdia nessa manhã. Se você talvez está achando que Jesus não é suficiente, que você é autossuficiente, é um engano, porque todos aqui, o maior dos maiores, os conhecedores que for da palavra, precisa declarar essa dependência, porque todos nós dependemos dele, todos nós precisamos desse médico. Não tem um nessa terra sequer. E se você entende a misericórdia desse médico, você também deve ser misericordioso. Nós devemos ter a misericórdia com o mesmo médico
que Jesus, os médicos do médicos, teve com os publicanos, com os fariseus, com as prostitutas, com os adúlteros. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisa e necessita desse médico. Você precisa ser misericordioso, como Jesus tem sido conosco todos os dias. Que Jesus possa tocar em seu coração nessa manhã, que você possa entregar as suas dores, a sua doença, para que você possa experimentar aquilo que é mais gostoso. Reconheça o prazer da cura em Cristo. Você precisa ter prazer nas coisas de Deus. Jesus é a maior loucura, é o maior prazer que você possa ter quando você está realmente em um relacionamento íntimo com Ele. Jesus, os médicos dos médicos, somente para aqueles que reconhecem que são doentes. Provérbios de Jesus. Lucas, capítulo 5, versículo 31. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Que Deus abençoe você nessa vida, né? Nessa terça, e durante toda a sua permanência nessa terra, que você permaneça debaixo da vontade de Deus, criando essa relação e essa intimidade. Em Cristo Jesus, que eu oro nessa manhã. Pai, estamos aqui diante do Senhor. É como um vento, nós não vemos, mas sentimos o teu poder através do Espírito Santo. Como o Senhor disse, Jesus, a Nicodemos, que é como um vento. Como é bom poder estar perante ao Senhor e sentir a tua presença em nossa alma. Eu declaro a minha dependência ao Senhor, porque eu sei que a tua misericórdia e o teu amor me alcançou, como alcançou inúmeros irmãos, e como querem alcançar a todos. Que a tua palavra, no dia de hoje, possa ser um sal, uma luz para aqueles que estão doentes na alma, para que possam entregar a sua dor a ti, para sentir a cura, o refrigério, o prazer no Senhor. Que nós possamos ter um dia maravilhoso em tua presença, que nós possamos meditar em tuas palavras, que nós possamos louvar ao Senhor durante esse dia, que nós possamos transmitir esse amor. No nome de Jesus. Amém.